Quinta-feira, 17 de setembro. Nós abrimos hoje aqui a live com essa imagem do orgulho de ser metalúrgico, de mais uma conquista, de mais um acordo fechado, preservando empregos pelos próximos 5 anos, que é o eixo principal. Buscando, sim, todas as garantias de qualidade de vida digna para os trabalhadores, mas mantendo empregados, porque neste momento de crise, o maior patrimônio dos trabalhadores é a saúde e o emprego deles, e nós estamos lutando, acreditem, diariamente por isso. Por isso que nós abrimos hoje a live com essa imagem maravilhosa. É muito orgulho mesmo, orgulho porque é uma luta muito franca, uma luta feita com pessoas qualificadas que buscam diariamente a melhor condição de vida e trabalho para os trabalhadores metalúrgicos. Não podia ser assim uma abertura melhor. Nós temos hoje, para dar sequência assim, nessa vibe, nessa energia positiva, nós temos aqui a participação do coordenador geral do Diese São Paulo, Fausto Augusto Júnior, que vai discutir aqui conosco esta polaridade, esta dificuldade nesse momento do governo Bolsonaro, que acaba nos impactando diretamente, em relação ao populismo que o presidente precisa, né, e busca para se manter no poder, e o liberalismo do ministro da Economia, o Paulo Guedes, que é ele quem está propondo todas essas políticas para o emprego, né, para os trabalhadores. Essas medidas todas que nós temos vivido, algumas que, graças a Deus, caducaram, mas são propostas do ministro da Economia, que nós sabemos que é um liberal, né, na alma, né, e que, para ele, o Estado tem que ficar muito pequeno, porque essa é a teoria do liberalismo, né, que quanto menor o Estado, melhor. E não dá para um Estado ficar pequeno quando o povo não foi, quando não foram propostas políticas sociais para o povo. Nós temos, sim, países com Estado muito diminuto, mas aonde há uma qualidade de vida muito superior ao que é oferecido aqui ao povo brasileiro. Para você diminuir o Estado, você tem que ter uma boa educação, você tem que ter saúde, você tem que ter segurança, tudo coisas que nós não temos. Então, infelizmente, a grande maioria do povo brasileiro depende das políticas públicas do governo. Então, hoje aqui a nossa especial é exatamente sobre esse tema. E falando com o especialista, ele vai colocar aqui para nós exatamente isso, que nós temos acompanhado pela imprensa e também vivido na nossa própria pele aqui no chão de fábrica. Nesse momento, há um embate entre os dois, um querendo soltar, outro querendo apertar, e também quando quer soltar, não é que quer soltar com um planejamento, com um projeto de emprego e trabalho para o Brasil, mas é tudo em cima de questões populistas que também não interessam para a população. A população, o que precisa são projetos efetivos, são políticas públicas efetivas, pensadas de forma que possam ser sustentadas, mesmo depois que os governos troquem. Não adianta fazer uma coisa que vai alterar o teto, como nós já vimos acontecer, fazer coisas para parecer que é bacana, que é legal, e daqui a pouco chega lá no teto de gastos, aí não dá para continuar. E o povo que precisa fica sem. O povo precisa de trabalho realmente, de ter condições de vida, mas enquanto isso não é possível, ele precisa de auxílios emergenciais, para não deixar as pessoas passarem necessidades, né? Pessoas que estão com problema de falta de comida na mesa. Não dá para perder hoje, gente, a especial de hoje, com o coordenador Fausto Augusto Júnior do Diese, tá? E na sequência nós temos também os nossos articulistas, que estão abordando temas super importantes, como as negociações coletivas, como a questão do auxílio emergencial, que as centrais estão lutando, que hoje se inicia um lançamento efetivo da campanha pelas centrais. Todos os nossos articulistas estão aqui abordando hoje temas
importante para nós, para o chão de fábrica. É com você, Fernando. Vamos iniciar a live de hoje, passando para vocês os dados aqui fornecidos pela Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba. Os demais dados vocês estão acompanhando aqui, está passando aqui na parte de baixo da nossa tela. Segundo a Secretaria Municipal, nas últimas 24 horas, ocorreram 7 óbitos e novos 362 casos. É com você, Fernando. Como já falei lá na abertura, né, falei bastante, então aqui vou só passar a palavra agora para o nosso convidado especial, o economista Fausto Augusto Júnior, coordenador do Diese São Paulo. É com você, Fernando. Boa tarde, como é que está você, Fausto? Tudo bem? Tudo bom, boa tarde a todos. Que bom tê-lo aqui novamente, então, para quem não assistiu à primeira entrevista, estamos aqui hoje, temos a honra de receber aqui na live SBC o Fausto, que é coordenador do Diese São Paulo. Nós estamos correndo atrás dele hoje desde manhã cedo, porque com tanta repercussão, né, Fausto, na questão da política econômica, eu sei que os jornais não deixam você em paz, mas queremos que você, por favor, avalie. Desde ontem, em relação ao pedido do presidente, segundo ele, colocando ponto final na ideia do Renda Brasil, em função de que os recursos para esse programa viriam exatamente da Previdência, do BPC, enfim. Hoje também nós temos mais uma derrota dele em relação à desoneração. Dá para a gente acreditar que está ficando sem gasolina mesmo esse posto Ipiranga ou é jogo de cena, Fausto? Qual a sua avaliação? Sim, é difícil da gente saber de fato o caminho que o governo está trilhando, né? O primeiro dado é que, no caso do Renda Brasil, o Renda Brasil de fato nunca foi uma proposta do atual governo, né? É bom lembrar que o abono emergencial surge não por proposta do governo, mas surge por dentro do Congresso Nacional por proposta do movimento sindical, do movimento social, da sociedade civil, e levou essa discussão para dentro do Congresso Nacional e o governo, para não ser derrotado, implementou o abono emergencial. E colheu os benefícios, porque o abono emergencial foi fundamental para o enfrentamento das pandemias. E foi neste movimento, nessa leitura de aumento da popularidade do presidente a partir do abono emergencial, que a discussão do Renda Brasil começou. Então, acho que, de certo modo, o que a gente está vendo é voltar à discussão anterior. Como a gente já está caminhando aí para a abertura econômica, né, para a reabertura, para essa questão toda de uma outra forma, a pandemia está aí ainda, né? Nós não superamos a pandemia, mas do ponto de vista econômico, você já percebe que tudo voltou a uma pseudo-normalidade, e o abono emergencial tende a acabar, né? Tá marcado para acabar até no final do ano, o governo acabou de reduzir a metade, né, dos 600 para os 300, dá a impressão que o governo está abrindo mão dessa discussão de fato de distribuição de renda, e voltando à sua pauta antes da pandemia, que é basicamente a pauta das reformas, né? Então, se você olhar hoje a pauta que vem em especial do Ministério da Economia, é uma pauta vinculada às reformas, reforma administrativa, reforma tributária, mais do que essa discussão propriamente dita de um mecanismo de distribuição de renda. Eu acho que esse é um pouco a sinalização que a gente tem. Este embate com relação ao Guedes, eu acho que tem uma questão posta ali, né? Não tem como, alguém paga a conta. A proposta do Guedes, e de alguma forma, era que o pobre pagasse a conta do outro pobre, né? Você puxa ali o cobertor curto, quando, na verdade, nós precisamos fazer um debate muito sério nesse país, que, primeiro, para pagar a conta da pandemia, a gente tem que colocar sobre aqueles que têm condição de pagar, ou seja, os super ricos, né?
A Claro, gente tem gente no Brasil que, enquanto muita gente perdeu renda, perdeu, enfim, perdeu a vida, né? a vida, sim. Você tem um grupo relativamente pequeno de que ganhou muito dinheiro com a pandemia. Então, eu acredito que uma parte desses ganhos poderiam ser convertidos para a própria economia. E a outra coisa é um conjunto muito pequeno da população, né, e do geral, que tem rendas muito, muito elevadas e que certamente, se você tributasse as fortunas, tributasse as super rendas, né, tributasse aí uma renda aí dos muito, muito ricos, de Sim, alguma forma você conseguiria custear um programa desse tipo, não precisaria tirar dos mais pobres. Mas, pelo jeito, isso não é a opção do Guedes, certamente, e aí eles preferiram enterrar, de certo modo, a proposta do Renda Básica, do Renda Brasil. Renda Mas, de Brasil. alguma forma, eu gosto de chamar a atenção de dois elementos. Primeiro, que o Bolsa Família está aí e a gente precisa cuidar dele, né, de forma que ele precisa ser ampliado. A gente vai perceber isso, porque a pobreza já cresceu ao longo desse ano, Sim, né, a fome voltou a vários rincões desse país. Então, o Bolsa Família precisa ser dinamizado e, de alguma forma, cabe ao Congresso Nacional fazer uma discussão, sim, da renda básica de cidadania. Eu acho que é um projeto que pode, de alguma forma, enfrentar um pouco desse desafio. E aí vincular essa discussão, já que o governo gosta tanto de falar de reformas, vamos fazer a reforma tributária e colocar os mais ricos para pagar a conta. E existe uma dívida histórica, em especial com os mais pobres. com certeza. Existe também uma análise, Fausto, de alguns articulistas, que ele gostou de ter recebido, né, de surfar na fama dos R$ 600. Como você bem disse, não foi ele quem propôs, foi a sociedade civil, foi o movimento sindical que foi lá, que lutou juntamente com o Congresso e conseguiu criar esse auxílio emergencial de R$ 600. Mas há uma linha de articulistas dizendo que talvez ele percebeu que é importante essa questão social, porque subiu a Popularidade. popularidade, obrigada, subiu a popularidade dele. Você acha que mesmo assim ele vai dar forças para o Guedes e vai esquecer realmente toda essa ação social e voltar para aquela agenda pré-pandemia totalmente liberal e aonde tira direitos de trabalhadores e vai aumentar ainda mais a pobreza, ele É, não. é, essa é uma das contradições que esse governo vive, eu diria. Porque um governo de extrema direita, como é o governo Bolsonaro, ele normalmente é um governo populista, né? Ou seja, e o populismo não casa ali muito bem com o liberalismo. Não, não casa. Né? É ao contrário, ele tenderia, inclusive, a avançar para as classes mais populares. Essa ideia que no Brasil tem desde a época do Getúlio, né, do pai dos pobres. A gente sempre lembra que é o pai dos pobres e a mãe dos ricos, mas, de certo modo, é um pouco disso. Né? Então, caminharia para. Agora, para isso, ele precisa se libertar do Guedes. Né? Para, de fato, ele incorporar uma pauta populista, que, de certo modo, atrai, né, em especial as classes mais populares, ele precisa minimamente se debruçar sobre os problemas ali dessa população mais pobre. Uma outra característica também que é contraditória é a aversão que ele tem ao movimento sindical, né? Porque o movimento populista também tem uma aproximação muito forte com o movimento sindical. Vamos lembrar que uma parte, pelo menos importante, do sindicalismo que a gente conhece, foi criado no populismo de Vargas, né? Então, assim, é um bocado contraditório esse governo. É razoável imaginar que o Guedes ele está meio descolocado ali dentro. Até porque não Sim, precisa. A gente está falando muito da década de 30 aqui no Brasil, do Vargas, mas na verdade, se a gente comparar como o Trump, por exemplo, se relaciona, é muito diferente do Bolsonaro. Essa preocupação com o mercado interno, essa preocupação com o emprego dentro do país, lá nos Estados Unidos, é muito diferente da visão que o Bolsonaro tem, muito influenciado pelo Guedes. A gente espera que, de alguma forma, o Guedes se enfraqueça, mas a gente sabe que ele tem apoio em especial do mercado financeiro e sim, que, de alguma forma, vem financiando parte da popularidade desse governo. com certeza. Fausto, vou liberar você para a sua agenda agora. Eu agradeço muito suas palavras, nos ajudaram e até a próxima, porque Até a do jeito, próxima. Eu que do, agradeço a oportunidade. do jeito que está aqui, toda hora esse governo ele está criando pautas que nós precisamos dos nossos economistas aqui, e principalmente do DIEESE, que a gente sabe que tem um olhar
social, né? Estamos aí, estamos à disposição. Até a próxima. Até a Um próxima. abraço. Obrigada. Um abraço. Tchau, tchau. E agora é a vez da voz dos nossos articulistas. É com você, Fernando. Boa tarde, doutor Pedro Lapa. Como está? Tudo bem? Boa tarde, Gilson. Tudo bem? E você, como vai? Graças a Deus, bem também. Doutor, Que vamos bom. falar um pouco sobre como andam as negociações coletivas em tempos de pandemias, tá? Queria que você fizesse uma análise de como está na nossa base, principalmente. É com você. Vamos lá, Gilson. O que nós temos observado, Gilson, é que os empresários, não desmerecendo a questão que a pandemia veio para causar alguma dificuldade nos estabelecimentos, no empreendedorismo, as empresas têm utilizado sempre como uma desculpa para não negociar, né? Nós temos sentido que, anteriormente, já havia uma alta discussão quanto à rotatividade extrema nos contratos de trabalho, a grande informalidade, e tudo isso já estava causando alguma dificuldade para que você processasse negociações coletivas, pois eram argumentos utilizados sempre sob a ameaça de que, se não houvesse sucesso nas negociações, as empresas poderiam optar não mais pela contratação formal, né? Utilizar a informalidade, utilizar a terceirização, um alto turnover, né? Uma alta rotatividade dos postos de trabalho. Então, atualmente, a negociação coletiva com a pandemia tem causado muita dificuldade para que a gente consiga encontrar sempre um ponto de equilíbrio entre aquilo que seja o anseio do trabalhador e aquilo que a empresa entende como uma forma de, quem sabe, reajustar os salários, conceder benefícios. Então, tem sido uma batalha muito difícil para que o sindicato consiga transmitir ao trabalhador aquele contrapasso de melhoria nas condições de trabalho e de salários. Nós temos tido muita dificuldade, nós estamos, por exemplo, hoje negociando o Volvo, e a discussão maior sempre para dar alguma coisa de um lado, precisa tirar do outro, né? E sempre com isso, a incerteza do futuro, né? Todas as empresas têm dito isso. A incerteza do que vai acontecer, não podemos conceder determinado reajuste, não podemos dar mais um benefício, porque existe sempre um risco de que o futuro possa ser muito incerto. Então, essa insegurança as empresas têm sempre transmitido na mesa de negociação, apesar de termos observado que a produção de grande parte delas já está se acelerando, e em algumas existe já garantia de produção para o próximo ano inteiro. Então, o que tem trazido muita dificuldade para as negociações coletivas é a utilização da pandemia como uma forma de barrar ainda mais a expectativa do trabalhador. Mas então, e nesse ponto é o objetivo sempre do sindicato, na hora de sentar, procurar esse ponto de equilíbrio entre os anseios, como eu falei, do trabalhador e aquilo que a gente pode efetivamente fazer uma melhoria. Temos priorizado sempre, no mínimo, a garantia do INPC, alguma coisa em termos de aumento real, alguma coisa na melhoria das condições sociais, né? Quando você não consegue avançar tanto nas questões financeiras e econômicas, nas cláusulas, você também busca alguma coisa na melhoria social. Então, tem sido esse o nosso objetivo. Acho que a pandemia nos trouxe um novo desafio e cabe a nós trabalharmos de uma forma positiva. Conforme observamos a Volkswagen, houve um sucesso grande nessa negociação em tempos de pandemia. Então, acho que esse é o grande objetivo. Alcançar esse equilíbrio, essa consciência de que os tempos são difíceis, mas são de tempos que não podemos abandonar tudo aquilo que foi conquistado com muita luta, com muito ardor do trabalhador. Com certeza. E também a Renault, né, doutor? Renault também foi um exemplo, né, do trabalho. Eu vou colocar assim vocês agora dizendo no sentido que há uma negociação com o grupo jurídico e a coordenação do sindicato, o presidente, a direção,
Então, do lado de cá também nós temos uma equipe muito eficiente que tem sabido enfrentar as dificuldades apresentadas pela pandemia. Claro, as empresas elas vêm com a transnacionalidade, com essa ação global, com reestruturas, né? Mas o sindicato tem feito o seu papel, né? Nas grandes empresas e nas médias também, porque diariamente aqui nós temos dado notícias aos nossos trabalhadores e trabalhadoras de acordos fechados com nossas empresas de médio porte também, com essas mesmas bases, né? Em cima de alguma coisa de conquista de aumento real e manutenção do emprego, porque nesse momento de pandemia, o maior bem que o trabalhador pode ter é a sua saúde e estar empregado. Não é um momento de insegurança. A manutenção de emprego tem sido uma bandeira muito grande para o sindicato, né? Você bem citou agora, temos buscado sempre, no mínimo, que seja garantido um nível médio de emprego, né? Através de instrumentos que possam aferir isso, né? Porque ter um emprego, quem sabe, é o grande patrimônio do trabalhador hoje. Sim. Mas ter um emprego com alguma correção, com alguma valorização, Claro. para poder, de alguma forma, recompor o que essa inflação, que não é real, que ela vai consumindo o nosso salário, é muito importante. Mas o emprego, hoje, é o grande patrimônio do trabalhador. Com certeza. Nós estamos todos juntos aqui lutando, né? Lutando bravamente por isso. Doutor, obrigado. Obrigado por mais uma participação sua. Nos encontramos amanhã. Tenha um bom final de tarde. Fique bem. Obrigado, Gilson. Para você também. Fiquem todos com Deus. Para você também um bom final de tarde e estou à disposição assim que você precisar. Muito obrigada. Todos os trabalhadores agradecem e as trabalhadoras também. Boa tarde, João. Como estão as coisas? Boa tarde, Gilson. Tudo indo. É indo mesmo. E falando em indo, João, como é que está indo a tramitação da MP 1000, que trata do auxílio emergencial no valor de 300, que nós estamos lutando para que seja 600. É com você, João. Hoje, as centrais sindicais, finalmente, às 11 horas, elas lançam a campanha pela manutenção do auxílio emergencial de R$ 600 até dezembro. Tá. É uma campanha articulada para mobilizar o movimento sindical, as bases do movimento, com abaixo-assinado, manifestações, conversas e visitas a deputados e senadores, ou seja, criar um movimento nacional para a manutenção dos R$ 600 até dezembro. Ora, os R$ 600 eles foram cortados para 300 por uma medida provisória, a medida provisória número 1000, MP 1000. E esta medida ela está em vigor, porque é a regra da medida provisória. Ela é editada, ela entra em vigor. Sim. Se o Congresso não a discute, ela, depois de 120 dias, caduca. Porém, em se tratando de auxílio emergencial até dezembro, há uma coincidência entre o período de vigência da medida e o período de vigência do corte de R$ 300. Portanto, a primeira e imediata tarefa de todos é exigir que a Câmara vote, ponha em discussão e vote a medida provisória número 1000, a MP 1000. Esta medida também ela coloca mata-burros na obtenção dos benefícios. Ela elimina, segundo cálculos, 6 milhões de pessoas potencialmente favorecidas e que deixam de ser. Então, é muito importante abrir a discussão da MP 1000. E esse é o sentido do lançamento hoje da campanha das centrais. Todo mundo pode e deve participar. O lançamento vai ter também a orientação de como fazer, como agir, modelo de abaixo-assinado, modelo de live, cartazetes, etc., para ver se cria um clima de que se discuta isso, porque até agora nem os partidos de oposição se sensibilizaram sobre essa tarefa. Então, é como se estivesse hoje
nos ombros do movimento sindical. E por que garantir R$ 600 até dezembro? Porque a alternativa do corte é a alternativa de desrespeito às necessidades imediatas da população numa pandemia que ainda existe. Sim. Porque, embora haja uma diminuição da tragédia, a tragédia continua existindo. Com certeza, com certeza. Então, é importante estarmos atentos a esse lançamento das centrais, porque não é só um lançamento, é uma orientação como agir. E o objetivo hoje é sensibilizar deputados e senadores e exigir que o Rodrigo Maia, que infelizmente está doente, mas que ele abra a discussão da medida provisória. Nomeie o presidente da comissão, nomeie relator, acate as emendas, ou seja, para ver a possibilidade de garantir R$ 600 até dezembro. Essa é a grande batalha na qual o movimento sindical pode e deve influir no andamento da vida nacional de milhões de pessoas. Ok, João. Muito obrigada. Ficamos por aqui, porque você já disse tudo o que precisa e vamos aguardar, então, esse lançamento hoje para podermos também nos juntarmos, né, a eles e dar corpo, né, e fazer com que isso aconteça. Obrigada, João. Nos encontramos amanhã. Até amanhã, Gilson. Boa tarde, Cid. Você está bem? Bem, estamos bem. Que bom. Quinta-feira. Tá chegando Menina, perto. e eu tô tão perdido aqui que agora que fui lá no computador aqui, quinta-feira, 17 de setembro, hein? Mais 13 dias, acabou setembro. Acabou setembro e acabou 2020, né? E que venha 2021. Porque, nossa, não precisa nem falar de 2020, que todo mundo sentiu na pele, né? Então, tudo bem. Mas nós estamos aqui com uma questão muito importante, muito debatida em toda a imprensa, e é algo para o economista nos analisar para nós. Não existe, que todos sabemos, uma política de governo para o Brasil. Não há uma política de trabalho, né, para os trabalhadores, não há política de saúde, não há política de nada. O que há o tempo todo é apagando incêndio. Só que tem que pensar agora como é que vai ser pós-pandemia. Porque esse auxílio de R$300 ou de 600 que estamos lutando para que aumente, ele acaba em dezembro. Quando acabar a pandemia, essa MP não tem mais validade. Os 190 da Bolsa Família atingem um grupo de pessoas. Só que vai ser um número muito maior de pessoas vulneráveis, né? Aumentou o número de vulneráveis com a pandemia. Exato. Quais são as saídas, Cid? Né? Eu sei que... né? Como você analisa as saídas? Olha, antes a gente até brincava que a saída era o aeroporto, né? Mas nem mais, né? Não tem mais voo quase. Nem mais, nem mais. Tá? Mas é o seguinte, nós estávamos falando do calendário ali, e é o seguinte, nós temos que começar a pensar 2021. Quem planeja, quem planeja, e o governo tem que planejar, apesar que esse governo não planeja, mas tem que planejar, tá? Tem que pensar em 2021. Por quê? Porque é isso que você comentou. Várias das políticas que foram estabelecidas para o período da pandemia, né, elas se encerrarão em dezembro, a princípio, né? Claro que nós estamos lutando para elas permanecerem, tá? Mas vamos trabalhar com as coisas dadas, né? Então, assim, várias das políticas, tanto de auxílio, como da questão da suspensão do contrato de trabalho, da redução de jornada, que nós conseguimos estender agora, ajuda aos estados, municípios, tudo isso acaba em dezembro, né? Partindo do pressuposto também que elas não serão renovadas, né? Apesar que estamos lutando por isso, né? A partir desse pressuposto, tem que ver o que vai entrar no lugar, tá?
E nesse, o que vai entrar no lugar? Então, assim, daí as pessoas começam a pensar, né? E tem pessoas que daí pensam errado, né? Pensam soluções erradas, né? Ou soluções erradas do nosso ponto de vista, tá? Claro. Como, por exemplo, um iluminado lá do governo Bolsonaro pensou o seguinte: olha, vamos criar o Renda Brasil para manter esses auxílios, aumentar a popularidade do Bolsonaro, mas quem paga isso? O aposentado. Né? Então, Deu na trave. Entendeu? Tá? Então, assim, a gente tem que pensar saídas. Agora, toda saída tem um custo. Se a gente trata dessas questões sociais, econômicas, para melhorar para as empresas, para melhorar para os trabalhadores, para melhorar a forma geral. Tá? Então, assim, olha, temos que pensar o 2021 de fato, né? Mas não é o trabalhador que tem que pagar mais uma vez a saída de uma solução, certo? Nós já pagamos historicamente isso. Está na hora de pensarmos saídas, né, com o bolso dos outros, não com o bolso do trabalhador ou das pessoas de menor renda nesse país. É isso. Com certeza. Um grande abraço para você e até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Estamos, mais uma vez, chegando ao fim da live SMC. Nós agradecemos a sua atenção de hoje e nos encontraremos com vocês amanhã, no mesmo horário. Muito obrigada. Até amanhã. Fiquem bem.